o que que eu vejo muita gente tendo dúvidas, e é engraçado porque as pessoas fazem o seguinte: aqui na Austrália, eles têm um sistema progressivo de impostos, certo? Exato, Então, o que exato. acontece? Quanto mais você vai ganhando, você vai mudando uma Mas, faixa de quanto você vai isso, pagar de imposto. Só que as isso. pessoas acham que, ah, Raul, mas se eu começar a ganhar mais, eu vou começar a pagar mais imposto e eu vou perder, eu vou ganhar menos do que eu ganhava antes. Eu digo, não, gente, não é assim. Porque ele vai sendo gradativo, mas não quer dizer que, É, por exemplo, você vai pagar uma quantia X de 19 para 32,5% em tudo que você no ganha. todo, Não é no exato. todo. Pode Não. esclarecer isso aqui um pouquinho para o Esclarecer pessoal, o então? cálculo, né? Para o cálculo de tax return, como você falou, é uma tabela progressiva. Até 18.200, o governo não vai te tributar imposto nenhum. Quando você ultrapassa dos 18.200, você começa a pagar 19% de imposto até o valor de 45 mil. Acima de 45 mil até 120 mil, você vai pagar 32,5. Então, é esse o raciocínio. Se você ganhou, por exemplo, 50 mil, você só vai ser tributado 32,5 nos 5 mil que você ultrapassou os 45. Porque, como eu falei anteriormente, até 45 mil você paga 19%. Uhum. Tá? Então, que você ultrapassou esses 45 até a próxima faixa, que seria de 180, você vai estar pagando 32,5. Uhum. Tá? E aí você faz o cálculo reverso, aí você vai diminuir os 45 dos 18.200, vai ver o que, Uhum. que deu de income ali e você vai calcular os 19%. E, claro, os Sim, 18.200 abaixo não vai ter imposto nenhum. Então, o fato de você perfeito. ter ganho 50 mil, você vai entrar na faixa dos 32,5, mas você não vai ser tributado 32,5 dos 50 mil. Só dos 5 mil que Uhum. você ultrapassou os 45, que seria a faixa anterior dos 32,5. Eu espero que tenha É. ficado claro, porque realmente existe essa pergunta, muita gente pergunta, Uhum. e aí às vezes eu tenho que sentar com o cliente e explicar realmente, fazer o cálculo na Sim, mão para poder ele entender. Mas sim. eu espero que tenha ficado simples, porque eu nem dei um número grande para não complicar mais. Não, com certeza. Então, quando eu tento explicar, e é ótimo, eu vou começar a usar isso mais nesse exemplo, porque quando por exemplo, vou tentar explicar, eu falar de 18 até 18.200, a pessoa não paga nada. Tá, e se eu ganhar 19 mil no ano? Então você vai pagar imposto, né? Vai pagar 19% Dos só daquele. 800, seu passou. Ex- É. Existem os Exatamente. offsets, tá? Existe um Sim. offset que o governo dá. Então, provavelmente, até se você ganhar até 20 mil, provavelmente a pessoa não vai pagar imposto nenhum. Uhum. Mas Não a vai não. tabela de alíquota, você teria que pagar 19% dos Sim. 800 que você ultrapassou dos 18.200, né? Mas Exato. os offsets, por exemplo, o Linton, que eles chamam, né, que é o do low Uhum. income, todo ano muda, depende do budget. Sim, Então, sim, com pode ser certeza. que a depender do offset daquele ano fiscal, você consiga ultrapassar um pouquinho dos 18.200 e não ter que pagar imposto ainda assim. Mas o raciocínio Perfeito. é esse. Tá, então tá bom. Então a minha explicação também não está muito fora, só estou Tá? certo. Não, tá ótimo, tá ótimo. Maravilha. Então vamos passar para a próxima aqui. Bom, a gente já Tá. acabou falando também quem precisa declarar. Então a gente entrou nesse meio, a gente falou de sole trader, as pessoas que são indivíduos, todo mundo vai declarar o seu imposto. Maravilha. A gente também já foi respondendo uma próxima pergunta, que era isso, né? Eu preciso declarar tudo que eu ganho no Tax File Number e no ABN? Então a Priscila até já respondeu, né, gente? Sim. O que eu vejo aqui, Priscila, as pessoas, eu acho que elas confundem um pouco, né? A forma de elas confundem, eu recebo no ABN, mas elas deveriam estar recebendo no Tax File Number. E eu acho que Entendi. aqui acontece um grande problema que elas não percebem que quando você recebe no Tax File Number, você não está pagando esse imposto, né? Já está retido. Agora, quando você Isso. recebe no ABN, você é o responsável. Você vê isso acontecer muito das pessoas serem surpresas? Ou por que você acha que acontece essa falta de informação, digamos assim? Olha, logo quando eu comecei a trabalhar,
não quero ficar, não vamos falar de datas, porque eu vou acabar entregando a minha idade. Então, vamos começar de novo. Vamos lá. Antigamente, entreguei a minha idade, mas tudo bem, vai. Havia muito mais essa surpresa para quem trabalhava no ABN, tá? Claro que, graças a Deus, a comunidade está aí e ajuda um ao outro. Então, hoje em dia, muita gente que já está chegando já sabe, já tem um pouco mais de ciência de que quando ele está trabalhando no ABN, ele é responsável para pagar o próprio imposto, tá? Eu gosto de dar muito o exemplo da questão de, no Brasil, trabalhar com carteira assinada e ser autônomo, que seria mais fácil das pessoas associarem. Então, quando você trabalha de carteira assinada, você associa aqui a trabalhar no Tax File Number, o seu imposto já é retido pelo seu empregador e repassado para o governo. Então, você já pagou o imposto, teoricamente. E no ABN, não. É o autônomo. Você faz o seu próprio recolhimento de imposto. Então, você vai ter que declarar, e quando você faz o tax return, é quando você vai estar ajustando as contas com o governo e pagando o imposto referente ao seu ganho, né? A sua renda gerada. Tá, não, perfeito. E é isso que é bom, porque daí quando você trabalha no Tax for Number e também tem o seu ABN, você vai fazer uma declaração só. E essa Essa aí sim, essa aí ainda até hoje o pessoal ainda confunde e é bom a gente estar esclarecendo. Eu acho que eu tinha até colocado aqui nos meus notes aqui para chamar a atenção, se a gente não viesse a tocar no assunto. Ainda há muita gente que confunde, achando que o ABN Sole Trader é uma declaração e o Tax File Number é outra declaração. Mas como a gente já falou aqui, é tudo uma declaração só. E para cálculo de imposto, o governo vai estar somando toda a sua renda. Então, ele vai somar todo o income do Tax File Number, o income do ABN, o income dos seus ganhos de investimento e basear. Essa vai ser a base de cálculo para o imposto. Então, se no Tax File Number você já recolheu o imposto, ok. Porém, ele não separa. Esse aqui é o seu income do Tax File Number e o seu imposto já está ok. Ele vai somar tudo. E baseado nisso, vamos dizer que você ganhou 30 mil no Tax File Number e mais 30 mil no ABN, para o governo a sua renda é 60 mil e o cálculo de imposto vai ser em cima do 60 e não de 30 e 30. Então, isso ainda gera confusão e é por isso que às vezes a pessoa, mas eu já paguei imposto no meu Tax File Number, eu vou ter que pagar mais imposto? Infelizmente, sim, porque, como eu falei, a sua base de cálculo saiu de 30 mil e foi para 60. E como a gente já falou aqui, a sua alíquota mudou. Você não está mais na faixa de 19%, você está na faixa de 32,5%. E mesmo que você tenha recolhido imposto no Tax File Number, você recolheu um imposto baseado em 19%. Porém, você deveria ter pago 32,5%. E não foi pago, então você tem que fazer esse recolhimento quando faz o tax return. Perfeito, não, ótimo, excelente explicação, porque isso acontece demais e até nas pesquisas que eu fui fazendo, faço aqui nos stories, né, direto, exatamente, mais agora, antes dessas lives, exatamente sobre isso. Então, um número bem grande de pessoas disse, não, eu trabalho nos dois. Então, acontece isso também, e aí tem essa confusão.